Fala galera, Jackson na área com liderança em ação. Se você quer entrevistar melhor, pare de fazer pergunta genérica que o candidato vem treinado a responder. Hoje você vai aprender a fazer uma entrevista como um profissional, utilizando a técnica entrevista por competências, além de outras dicas importantes nesse vídeo. Fica comigo. Liderança em ação, conteúdo com qualidade e aplicabilidade. Quantas vezes você foi para a entrevista e o candidato veio cheio de respostas prontas, aquela que ele treinou em casa, e você escutou tudo o que você queria ouvir? Você está botando fé, na entrevista não tem nada que desabone, aí você vai e contrata. Por 6 meses ele começa a te dar dor de cabeça, começa a te dar problema, você quer mandar embora, tem o custo financeiro, o custo de tempo, tem a cara queimada com o chefe, e você desliga o cara e ruma novas entrevistas novamente. Mas isso tem solução e eu vou te ensinar nesse vídeo. No nosso canal você aprende gestão de forma efetiva. Se você quer se tornar uma referência no assunto, comece se inscrevendo e ativando o sininho para receber todo o conteúdo. Você sabe o que é entrevista por competências? Para começar, essa é uma técnica muito utilizada para melhorar a sua assertividade nas entrevistas. Ela espelha o comportamento passado para o que você vai fazer no futuro. Então vamos trazer para a prática da entrevista. Você pode perguntar no modelo antigo, você é criativo? O candidato vai responder, não, sou, claro, é óbvio. Mas se você perguntar, me traz a última ideia que você implantou na sua empresa e como você implementou. Ele vai precisar buscar as experiências passadas para poder responder essa pergunta ou não vai ter. E aí fica muito mais assertivo a sua entrevista. Então fica comigo até o final que eu vou te dar o passo a passo e uma dica bônus no final. O primeiro passo é você analisar o currículo com antecedência. Ali você olha os espaços em brancos, quanto tempo em cada experiência, organização do currículo, além de outras dúvidas que você tiver. Tem um vídeo no card que ensina como analisar um currículo. Pessoal, o segundo passo, eu gosto de começar sempre quebrando gelo. E eu quebrando gelo por quê, Jackson? Porque a gente não sabe a situação que o candidato está passando. A gente não sabe quanto tempo ele está desempregado, a gente não sabe qual a pressão familiar que ele tem, se ele está com dificuldades financeiras muito grandes. Então é normal que o cara tenha uma pressão maior sobre ele e isso reflita na entrevista também. Então gasta 5 minutinhos no pessoal, pergunta qual que é a composição familiar dele, pergunta como que ele chegou, se ele demorou, se ele pegou chuva, pergunta para o cara o que ele gosta de fazer nas horas vagas. Isso é importante para quê? Para liberar aqueles minutos iniciais, a tensão que ele tem. E não esqueça de alinhar a expectativa. O que você está fazendo na frente dele? Se você está com papel, você está escrevendo, diga que você vai fazer anotações. Se você está com notebook, diga que você está digitando, mas está prestando atenção e está anotando os pontos importantes. Depois dessa introdução, eu gosto de pedir para o candidato trazer as experiências mais antigas até as mais novas. Fazer um resumo do que ele fazia, fazer um resumo de quais são as responsabilidades, qual que era a estrutura hierárquica, por que ele saiu, quanto tempo ele passou em cada empresa, e aí eu consigo analisar se ele consegue organizar bem as suas ideias. E com base nessas informações, aí eu tiro minhas dúvidas que eu tive na entrevista e também as dúvidas que eu anotei quando analisei o currículo. Eu também gosto de perguntar qual a posição que ele mais gostou e o porquê, e a que ele menos gostou e o porquê. E aí eu consigo comparar com a posição que eu tenho a oferecer para ele. E agora a gente começa a entrevista por competência. Você precisa saber qual característica que você procura no colaborador. E eu vou trazer diversos exemplos para você aplicar no seu dia a dia. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, se está te agregando, deixa o like para o YouTube recomendar para mais gente. A primeira característica que eu estou procurando num colaborador é o comprometimento. E eu não posso simplesmente perguntar se ele é comprometido ou não. Então eu vou te dar um exemplo na entrevista de competência como faria essa pergunta. Me traz uma situação onde você precisou fazer mais do que a sua obrigação para ajudar um cliente, para bater uma meta ou para ajudar a empresa. Com essa pergunta, você consegue identificar se ele é comprometido ou não. Vou te dar outro exemplo. Eu quero saber se o meu candidato tem foco em resultado. A pergunta seria, quais foram o seu último reconhecimento por atingir o resultado? Pode ser campanhas, pode ser promoções. Ou melhor, me traz uma situação de uma meta muito difícil que você tinha, que era praticamente inatingível, você fez um plano de ação, você fez alguma ação diferente e conseguiu atingir o objetivo. Descreve para mim. Pede detalhado. Tenho certeza que você vai conseguir extrair se ele tem ou não foco em resultados. Também quero saber se o meu candidato sabe resolver conflito, é uma área que precisa. A pergunta não é, você sabe resolver conflito?
Mas não, traz uma situação onde você teve um conflito com o seu chefe, com o seu cliente ou com o seu par e como você resolveu. Agora, se eu quiser contratar para um cargo de liderança e eu quero saber se o candidato tem feeling de gestão, eu posso perguntar, me traz uma situação onde você tinha um colaborador que estava desmotivado e você conseguiu resgatar ele. Como você fez? É legal pegar esse tipo de exemplo. Lembrando que se o candidato não tiver um exemplo profissional, pode pegar um exemplo pessoal, porque você está vendo a competência, não apenas no cargo, pode ser na vida pessoal e ela consegue aplicar isso no trabalho. Só cuidado para não pegar algo muito pessoal que pode expor o colaborador e deixar uma situação meio chata na entrevista. Além desse exemplo, existem diversos tipos de pergunta para diversos tipos de características. Você deve criar seu banco de perguntas para cada posição que você pode contratar. Aí você não precisa ficar começando desde o início, desenhando as perguntas que você quer fazer para o seu candidato. Quando o candidato vai bem, eu gosto de alinhar algumas expectativas. Por exemplo, tempo de promoção. Digamos que a minha empresa demore 2 anos para poder promover. E aí o candidato vem babando, trabalhando, dando o seu melhor e quer ser promovido em 6 meses. Aí tem um descolamento de expectativas que pode fazer com que você perca o colaborador. Então já deixa alinhado isso na expectativa. Mesma coisa com escala de sábado, mesma coisa com comissão. Diz a comissão verdadeira. Vai até 45%? Ok, mas qual que é a média de atingimento? Ah, é 12? Então olha, a média de atingimento é 12, podendo chegar a 45%. E para direcionar o colaborador para o encerramento da entrevista, eu geralmente pergunto se tem alguma coisa que a gente não abordou na entrevista e ele gostaria de falar. E aí a gente encerra. E a dica bônus. Para cargos que você precisa de criatividade, argumentação e trabalhar sob pressão, pede para o colaborador te vender uma caneta sem tampa ou algum objeto que não tenha nexo nenhum. E veja como ele se comporta sob pressão, qual a criatividade que ele tem e o poder de convencimento. E se você concorda e quer interagir com o canal, deixe seu comentário abaixo com o que você acha. Tenho certeza que se você aplicar a entrevista por competência, essas outras dicas, fazer seu banco de perguntas, você vai melhorar muito a sua assertividade na contratação. Vai contratar melhor, vai ter um time de alta performance. Se esse conteúdo te agrega, te desenvolve, faz sentido para você, se inscreve no canal, siga nas redes sociais do Instagram, Facebook, porque tem vídeo toda quarta-feira às 18 horas. E se você não viu o vídeo de como analisar um currículo, clique aqui. Um forte abraço e nos vemos na próxima quarta. Se você falasse, pode entregar pergunta genética que o candidato fica praticando em casa.